Nesse problema, temos uma torre de transmissão de energia elétrica e a questão nos pede a altura da torre. Sendo assim, a questão nos fornece os seguintes dados. A uma distância da linha central da torre, teremos um ponto A, e essa distância equivale a 200 metros. Estica-se uma corda do topo da torre até esse ponto A, formando com o solo um ângulo θ. Para quem não sabe, θ é uma letra grega, beleza? Ainda da linha central da torre até um certo ponto B, essa distância é igual a 50 metros e estica-se uma outra corda da parte superior da torre até esse ponto B, formando com o solo um ângulo igual a 2θ. O nosso problema consiste em determinar a altura da torre. Eu vou chamar essa altura de H, beleza? Então, vamos chamar esse ponto na parte superior da torre de C, e aqui, na base da torre, vamos chamar de D. Notem que esses pontos A, C e D formam um triângulo retângulo, beleza? Com isso, teremos aqui o vértice A, aqui o vértice C e aqui o vértice D. Como esse triângulo é um triângulo retângulo, então aqui no ponto D temos um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. A distância entre esse ponto D e o ponto A é igual a 200 metros, e a distância entre esses pontos C e D é igual a H, que na verdade é a altura da torre que nós queremos descobrir. E aqui no vértice A temos um ângulo θ. Uma das maiores dúvidas nessas questões envolvendo triângulo retângulo é saber o que usar para resolver a questão. A maioria dos alunos me perguntam: Professor, usaremos o teorema de Pitágoras ou as razões trigonométricas seno, cosseno ou tangente? Vejam bem, só usaremos o teorema de Pitágoras quando temos os valores de dois lados do triângulo retângulo e queremos achar o terceiro lado. Agora, quando temos apenas um lado e um ângulo e queremos descobrir um outro lado qualquer, teremos que usar as razões trigonométricas seno, cosseno ou tangente. Sabemos que o seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, cateto oposto e o cateto adjacente. Essas são as razões trigonométricas. Vejam que nesse triângulo não temos o valor da hipotenusa. Temos apenas o cateto oposto ao ângulo θ e o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, temos que usar a tangente, que é a única razão que usamos o cateto oposto e o cateto adjacente. Se você ainda tem dúvidas entre usar o seno, o cosseno e a tangente, eu vou deixar uma aula aqui muito boa com essa explicação aqui no card para vocês. Continuando, vai ficar assim, ó. A tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que é a altura H, sobre o cateto adjacente, que é 200. Dessa forma, temos a primeira relação e vamos deixar ela aqui. Agora, vamos considerar esse outro triângulo, BCD. Veja bem, temos aqui o vértice B, o vértice C e o vértice D. Pela figura, a distância entre D e B é igual a 50 metros e a distância entre C e D é igual à altura, que é o H, como já tínhamos visto no outro triângulo. Aqui no vértice B, temos um ângulo igual a 2θ. Da mesma forma como no primeiro triângulo, não vamos usar o teorema de Pitágoras. Notem que não temos a hipotenusa, só temos um lado do triângulo, que é um cateto, e queremos encontrar o outro cateto. Como temos um ângulo aqui, vamos usar as relações trigonométricas. Como temos apenas os catetos e a única razão trigonométrica que usa os catetos é a tangente, vamos usar a tangente novamente. Então, teremos a tangente de 2θ, que será igual ao cateto oposto, que é a altura H, sobre o cateto adjacente, que é igual a 50. Como temos a tangente de 2θ, vamos usar a identidade trigonométrica para a tangente de um arco duplo. Preste atenção aqui. Quando temos a tangente de A mais B, que é a tangente da soma de dois arcos, teremos o seguinte: a tangente de A mais a tangente de B sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B.
Mas, professor, isso é muito complicado para a gente gravar. Não é não, galera? Olha só, vou dar um macete para vocês gravarem essa fórmula. Tangente de A mais B, não é isso? Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Toda vez que você for resolver a tangente da soma de dois arcos, você vai lembrar da tangente de A mais B. Você vai fazer o seguinte, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Viram? É só vocês gravarem isso que você não vai errar mais. Quando for uma soma, vai ser mais em cima e menos embaixo. E quando for uma subtração de dois arcos, vai ser menos em cima e mais embaixo. Agora, quando tivermos a tangente de A mais A, que é igual a tangente de 2A, usando a mesma fórmula, teremos o seguinte, ó. Tangente de A mais tangente de A sobre 1 menos tangente de A vezes a tangente de A. Resolvendo isso, ó, tangente de A mais tangente de A é igual a 2 vezes a tangente de A, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A é igual a tangente ao quadrado de A. Essa é a identidade trigonométrica da tangente de um arco duplo. Como temos aqui a tangente de um arco duplo, que é a tangente de 2θ, vamos usar essa relação trigonométrica. Nesse caso, a tangente de 2θ será igual a 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Tudo isso será igual a h sobre 50. Beleza, chegamos nessa nova expressão. Agora, preste atenção. Como temos o valor da tangente de θ, que é igual a h sobre 200, podemos substituir a tangente de θ nessa nova expressão para encontrarmos o valor da altura, que é o h. Então, substituindo a tangente de θ pelo seu valor, que é h sobre 200, vai ficar o seguinte, ó. Temos aqui 2 vezes a tangente de θ, então vai ficar 2 vezes h sobre 200 sobre 1 menos a tangente ao quadrado de θ. Então, vai ficar h sobre 200 ao quadrado. Tudo isso igual a h sobre 50. Agora, veja bem, como eu tenho uma multiplicação aqui em cima, ó, 2 vezes h sobre 200, eu posso simplificar o 2 e o 200 por 2. Simplificando, vai ficar h sobre 100, tudo isso sobre 1 menos h ao quadrado, é o próprio h ao quadrado, sobre 200 ao quadrado, que é igual a 40.000. Tudo isso igual a h sobre 50. Agora, podemos resolver essa subtração aqui embaixo. Quando nós não temos denominador, podemos colocar um 1 e vamos resolver pelo método da borboleta, beleza? Esse de cima aqui, que é o numerador da fração, vai continuar a mesma coisa, ó, h sobre 100 sobre. Resolvendo essa parte de baixo, eu vou multiplicar o de baixo pelo de baixo, que é o método da borboleta, ó. Multiplicamos os dois de baixo, 1 vezes 40.000, 40.000, colocamos embaixo. Agora, multiplicamos cruzado. 1 vezes 40.000 é igual a 40.000. 1 vezes menos h ao quadrado é igual a menos h ao quadrado. Tudo isso igual a h sobre 50. Agora, temos aqui uma divisão de frações e temos algumas formas para resolver essa divisão. Quando está escrito nessa forma aqui, uma fração sobre a outra, a forma mais fácil de resolver essa divisão é o seguinte: pegamos os dois das pontas, que é o h vezes 40.000, os dois das pontas, multiplicamos um pelo outro e colocamos em cima. Então, 40.000 vezes h é igual a 40.000h. Agora, multiplicamos os dois do meio e colocamos embaixo. 100 vezes 40.000 menos h ao quadrado, eu vou colocar assim, ó, o 100 que multiplica 40.000 menos h ao quadrado, tudo isso igual a h sobre 50. Por que eu já não multipliquei o 100 vezes 40.000 menos h ao quadrado? Porque, como temos uma multiplicação, podemos cortar os dois zeros do 100 com os dois zeros aqui do 40.000. Com isso, vai ficar assim, ó, 400h sobre 40.000 menos h ao quadrado igual a h sobre 50. Temos uma proporção, vamos multiplicar cruzado. Multiplicando o cruzado vai ficar 50 vezes 400h, isso é igual a 20.000h. h
vezes 40.000 menos h ao quadrado. O h vai multiplicar todo mundo que está aqui embaixo. Então, ficou assim, ó, h que multiplica 40.000 menos h ao quadrado, beleza? Por que eu já não fiz a multiplicação? Porque como temos essa igualdade, temos h de um lado e h do outro, podemos simplificar esse h com esse h. Com isso, vai ficar 20.000 igual a 40.000 menos h ao quadrado. Esse menos h ao quadrado eu vou jogar para o outro lado para ele ficar positivo. Continuando aqui embaixo, ó, vai ficar h ao quadrado. Passei ele para o outro lado, estava negativo. Passei para o outro lado, ficou positivo. Igual a 40.000. Agora eu vou pegar esse 20.000, vou jogar lá para o outro lado, ele vai ficar negativo. Pegando esse 20.000, jogando para o outro lado, vai ficar assim, ó. H ao quadrado igual a 40.000 menos 20.000. 40.000 menos 20.000 é igual a 20.000. Agora ficou fácil, ó. H ao quadrado igual a 20.000. Concluímos que o H é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 20.000. Veja bem, 20.000 não tem raiz quadrada exata. Então, podemos escrever 20.000 na forma 2 vezes 10.000. Concordam comigo? Aqui, ó, 2 vezes 10.000 é igual a 20.000. Vamos usar uma propriedade da radiciação aqui, que é o seguinte. Quando temos uma multiplicação dentro da raiz, podemos separar em duas raízes. Então, eu tenho h igual a raiz de 2 vezes a raiz de 10.000. A raiz de 2 eu vou repetir, só que a raiz de 10.000 é muito fácil, que é igual a 100. 100 vezes 100, ou seja, 100 ao quadrado é igual a 10.000. Então, vai ficar h igual a raiz de 2 vezes 100. Legal. Encontramos o valor de h, que é igual a raiz de 2 vezes 100 metros. Agora, olha só. A raiz quadrada de 2 tem um valor aproximadamente igual a 1,41. Vamos substituir a raiz de 2 pelo seu valor aproximado. Então, vai ficar h igual a 1,41 vezes 100. Fazendo essa multiplicação, qualquer número multiplicado por 100, basta andarmos 2 casas para a direita, logo a altura vai ser aproximadamente 141 metros. Ou seja, a altura da torre é um valor aproximadamente igual a 141 metros. Beleza, galera? Chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no grupo da escola, no grupo do curso. Não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva para você não perder nenhuma das aulas do professor Robson. Beleza? Um abração para você e espero você na próxima aula.